Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Santa Joana d'Arc, rogai por nós. Essa aula que eu vou dar é a respeito de Santa Joana d'Arc, mas hoje quase eu não vou falar a respeito de Santa Joana d'Arc, porque para entender o que foi Santa Joana d'Arc, mais do que entender a vida dela, né, mais do que conhecer os fatos da pequena vida de uma pessoa que morreu com 19 anos e que começou a atuação dela fora do comum, extraordinária, com 15 anos, quer dizer, mais do que conhecer esses 4 anos da vida dela, é importante conhecer o momento histórico que ela veio, porque Santa Joana d'Arc, propriamente, ela é fruto da providência divina, né? Então a providência divina vai fazer com que surja uma pessoa como Santa Joana d'Arc que vai atuar fortemente na história, né? Dificilmente a gente vai ter outro santo que tem uma missão, acho que não existe uma missão tão exclusivamente histórica como Santa Joana d'Arc. Lógico que todos os santos atuaram na história, mas Santa Joana d'Arc, ela tinha missões precisas, ela tinha uma tarefas precisas para fazer na história, e uma história ainda que não é propriamente a história da igreja. A atuação dela vai ser na história de um país, vai ser na história particular da França, tá? E por isso que a gente vai ter por isso que é tão diferente a história dela. Assim, para contar a vida de Santa Joana d'Arc, coisa que eu vou fazer numa segunda aula, é necessário a gente conhecer a situação da França. Por que Santa Joana d'Arc? Né? Por que ela vai nascer e vai surgir nesse século, né? Por que ela vai surgir? Santa Joana d'Arc, ela provavelmente nasceu, é impreciso, mas provavelmente nasceu em 1411, tá? Século XV, e ela é o fim do grande século negro, que é o século que foi o século XIV, né? O século XIV, essa historiadora que é bem interessante, apesar de uma historiadora inglesa bastante conhecida, chamada Barbara Tuchman, ela tem esse livro chamado Um Espelho Distante, onde ela faz um relato desse século, que foi o século XIV. Ela é bastante competente, apesar de críticas profundas que ela tem aqui, por isso que desagrada o livro, a Santa Catarina de Siena, né? Não sei qual, críticas profundas e críticas infundadas, né, que ela tem. Mas o livro é bastante interessante, e ela vai descrever esse século XIV como um espelho distante. Um espelho distante do quê? Do século XX, né? Do século, não o nosso século atual, mas o século passado, que foi um dos séculos mais tremendos da história. Esses dois séculos, o século XX e o século XIV, eles podem muito bem disputar, e a gente ficaria em dúvida de conhecer qual deles foi o pior, né? Qual deles foi o mais terrível, tá? No século XIV, particularmente, as pessoas não tinham dúvida, mas tinham certeza que o fim do mundo estava chegando, que o fim do mundo tinha chegado. Santa Joana d'Arc vai vir no século XV, no começo do século XV, imediatamente depois do fim do mundo, né? E não é por acaso. Então, agora nessa primeira parte, eu vou procurar precisar um pouco esses acontecimentos históricos para a gente entender a importância, né? O que é Santa Joana d'Arc? O que era aquela menina que nasceu no fundo da França, onde a França acabava, na beira do mundo, para essas pessoas, né? E qual a importância histórica dela, tá?
Então, Santa Joana d'Arc, para entender Santa Joana d'Arc, a gente tem que entender a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, como todo grande conflito, ela não vai ter uma única causa, ela vai ter um monte de eventos que vão levar à sua eclosão. Particularmente, nós vamos ter os antecedentes, que vão ser propriamente a causa. É o que a gente chama em história de causa real. Então é por isso que a guerra ocorreu. Mas a gente vai ter também o pretexto, quer dizer, aquilo que vão alegar para começar a guerra, que é a questão dinástica. E ainda o estopim, que é o que vai explodir a guerra, que é a questão de Flandres. Então a causa da Guerra dos 100 Anos é bastante complexa. A gente simplificando, nós teríamos então os antecedentes que vão justamente fazer o contorno de uma situação histórica que vai levar à guerra, que vai fazer com que a Inglaterra deseje ardentemente a guerra. Depois a gente vai ter a questão dinástica, que é pretexto, como eu vou comentar. E por último, o estopim, que vai ser Flandres, né? Então, quanto à causa direta, essa causa real, essa causa primeira, a gente vai ter nela a questão da disputa territorial. E a disputa territorial se dá por dois motivos. Primeiro, por Guilherme le Conquérant, né? Guillaume le Conquérant, o Guilherme o Conquistador. E depois, por causa, sobretudo, de Eleonor da Aquitânia. Guilherme o Conquistador, ele vai tomar a Inglaterra na famosa Batalha de Hastings, em 1066. Ele vinha de uma família normanda, tá? Os normandos, eles tinham se estabelecido. Os normandos, eles são bárbaros invasores que vão invadir a Europa no século X. E diferente das primeiras invasões bárbaras, que são aquelas que vão causar a destruição do Império Romano, as invasões normandas vão atacar as veias da Europa. Os primeiros bárbaros vieram pela carne, eles foram arrancando e explodindo as fronteiras do Império Romano. Eles vão causar o fim do Império Romano do Ocidente e o começo da Idade Média. Essa segunda horda de bárbaros, que é a invasão normanda, os famosos vikings que vinham das terras do norte, eles desciam nos barcos deles. Esses barcos eram barcos mais ou menos do tamanho dessa sala, que tinham aí 40, 60 homens dentro e uma grande mobilidade. Eram barcos estreitos, tá? O bordo do barco não tinha mais que 1 metro, 1,5 metros, extremamente baixos. E esses barcos facilitavam muito entrar por todos os rios da Europa. E nos rios da Europa que estavam as cidades. E eles vão entrar para pilhar. Eles não tinham interesse de ficar, eles tinham interesse de fazer o trabalho deles, que era fazer um horror, o terror, dominar pelo terror, matando, prendendo, levando como escravos e pilhando a Europa. Isso vai provocar, eles vão invadir todos os rios da Europa, né, praticamente, a França, a Inglaterra, eles vão chegar na Itália e eles vão pilhando as cidades. Isso vai provocar um grande êxodo urbano que vai ser responsável pelo começo do feudalismo. No final das contas, de tanto eles se precipitarem sobre a França, sobre a Itália, eles já tinham dominado a parte norte da França. Aquilo lá servia para eles de porto, né? Do lugar onde eles dirigiam as outras invasões. Essa parte norte é a Normandia. Esse aqui é o Guilherme le Conquérant. O rei da França, vendo que não havia possibilidade de combatê-los, né? Porque o poder real decresce muito. As pessoas diziam, né, que estava tudo acabando, tem uma grande dissolução da autoridade. Eles acabam, o rei, para tentar segurar as coisas, acaba dando para o Rollon, não para o Guilherme le Conquérant, é um ancestral do Guilherme le Conquérant, acaba dando para ele a região da Normandia, tá? Dando, né? Já estavam lá.
tá? Então ele apenas reconhece, ele foi muito hábil nessa medida, porque o rei da França, entregando o que já era dele, e que nunca mais ele tinha pretensão de recuperar, porque ele não tinha armas e nem nada, ele acaba submetendo o Rollon, no caso, que era o chefe guerreiro. Então ele obriga o Rollon a prestar juramento de fidelidade a ele. O Rollon, né, que era muito orgulhoso, ele fala que jamais, porque na cerimônia de juramento de fidelidade, ele tinha que beijar os pés do rei. Ele diz que jamais que ele ia fazer isso. Então ele põe lá subalterno dele para essa função. Só que o subalterno também fala, não, beijar o pé do rei, não vou fazer isso. Então o subalterno, isso aqui está contado numa crônica medieval da época, o subalterno pega o pé do rei, vai trazendo na boca até o rei cair. Quando o rei cai, ele beija e acaba tudo, né? E ele se submete na pessoa desse subalterno dele e fica duque da Normandia, passa a ser vassalo do rei da França. Então esse território era um ducado, tá? Que tinha obediência ao rei da França. A história se prolonga e na época Guilherme Le Conquérant, que era o descendente, era o rei que ocupava a chefia do Ducado da Normandia, ele vai fazer, por algumas situações históricas, ele tinha um primo, ascendência, pede a permissão do Papa, ele faz a invasão da Inglaterra. E aí que a coisa começa. Por quê? Porque o Duque da Normandia vira o rei da Inglaterra. Então o rei da Inglaterra, a partir da Batalha de Hastings, que é 1066, era na Normandia vassalo do rei da França. O Duque da Inglaterra, ele tinha duas funções. Ele era rei da Inglaterra, o Duque da Normandia era rei da Inglaterra, e na França ele era Duque da Normandia. Pra gente pode parecer que a Normandia passou a ser um território meio secundário. Isso não é verdade. O Guilherme Le Conquérant, por exemplo, eu tô falando aqui, se fala o nome dele em francês, não se fala William, o Conquistador, mas se fala Guillaume, né? Por quê? Porque ele passou a maior parte da vida dele na França. Ele não sabia inglês, tá? Vai aprender inglês muito depois. Assim vão ser os filhos deles. A Normandia era o grande território, né? A Normandia era mais importante. A Inglaterra era uma coisa secundária. Com o tempo vai adquirindo alguma importância, mas apenas alguma. A Normandia, as terras da França, vão ser sempre terras muito importantes, tá? Então, esse é um primeiro ponto, né? Havia uma parte da Inglaterra, uma parte da França que pertencia diretamente ao rei da Inglaterra. Um segundo momento, e um momento muito importante, foi Eleonor da Aquitânia, tá? Eleonor da Aquitânia, ela era duquesa da Aquitânia. O irmão dela morreu e ela herdou toda a Aquitânia. Aquitânia, dá pra ver aqui, né? Era toda essa região aqui, sul da França. Uma região muito extensa mesmo, só que as terras do pai dela pegavam 1/3 da França. Então ela vai ficar, por causa de uma situação histórica, dona de 1/3 da França. Era uma grande herdeira, né? Por conta disso, vai ser um excelente partido, tá? O rei da França, mesmo antes da morte do pai dela e da morte do irmão dela, já almejava que o Delfim, né, quer dizer que o sucessor do trono, se casasse com Eleonor da Aquitânia. Porque nessa época a gente não tem a França unificada. A França não era um país. O rei da França ele tinha, como na Inglaterra também, que tem o País de Gales, eles tinham alguns territórios pessoais. O resto eram dos senhores feudais. Esses senhores feudais o obedeciam. Mas a gente não deve imaginar que a França era a França como a gente entende hoje. A França estava toda baseada no feudalismo. A França era a França até onde
ia o juramento feudal, as fronteiras dependiam da palavra, as fronteiras dependiam do juramento que um fazia para outro. No caso aqui, o Guilherme da Aquitânia, né? Guilherme IX da Aquitânia, ele era, Guilherme X era o pai da Eleonor. Guilherme IX foi um dos primeiros trovadores, tinha uma influência cátara e brutal, tá? Eles estavam todos embebidos no catarismo. O trovadorismo tem sua estreita ligação com o catarismo. Então Guilherme da Aquitânia, ele vai ser o dirigente dessas terras e o poder passa para Eleonor. Ela fica então com 15 anos dona de todas as terras. O rei da França, como havia prometido, né, Luís VII, chamado o Jovem, tinha o epíteto de o Jovem, casa-se com ela em 1137 e leva como dote todo o ducado da Aquitânia. E ela era uma mulher muito ativa, ela sabia falar 8 línguas, extremamente culta, metida com toda essa má doutrina cátara e trovadora. E o rei a leva para a cruzada. Só que na cruzada, diferente do que as mulheres tinham naquele momento, ela não vai ter um papel secundário, ela vai querer ter um papel primeiro como rei, e vai se meter com o tio dela. O tio dela, que era Raimundo, eu pus aqui Raimundo de Toulouse, tá errado, tá? Ele era Raimundo da Gascônia. Ele vai, pois, por causa do Raimundo de Toulouse, que é o famoso herege da região, que também tem parentesco com eles. Mas ela vai até o tio dela, Raimundo, e ali a coisa é bastante péssima. Eles acabam fazendo um plano que era todo o contrário o plano do rei, né? O rei queria tomar diretamente Jerusalém, e eles, por razões políticas, queriam conquistar as cidades da borda, deixando bem claro aqui, a gente está na Segunda Cruzada. A Segunda Cruzada é a cruzada que vai demonstrar a participação das pessoas, São Bernardo, né? São Bernardo vai se envolver nesses conflitos. Então ela já militarmente faz uma coisa completamente oposta, e surgem fortíssimos rumores. Os rumores estão na boca de um arcebispo, que é um cronista medieval chamado Guilherme de Tiro, que fala que, contrário à dignidade real, isso aqui é a citação da crônica dele, ela desrespeitou os seus votos de matrimônio e foi infiel ao seu esposo. Então, em resumo, ela teve um problema de infidelidade com o tio dela, quer dizer, uma situação péssima. Notem que aqui há um outro problema, que é a questão da consanguinidade, né? O rei volta ultrajado, ele fica rapidamente sabendo dessas coisas e para na volta da cruzada, que não tem todo o seu sucesso, para na volta da cruzada e pede a separação, né? O Papa vai dizer que não é que ele pede a separação, ele pede a anulação de casamento. O Papa vai dizer que não há nulidade de casamento, que o casamento, apesar do que pode ter acontecido depois, foi válido, não tem como anular, né? Um casamento, conforme seguem as regras hoje, ele não pode ser anulado, né? Como muitos dizem hoje. Ele pode ser declarado nulo. O que é declarado nulo? Reconhecer que por um problema não houve casamento, como, por exemplo, se uma das pessoas estava mentindo o tempo todo e não se conhecia a real identidade, o que não era o caso, né? Aqui realmente é uma outra coisa. Então o Papa declara que o casamento foi válido. A situação vai prosseguir, ele vai prender, o rei vai agir bastante mal, ele vai prender ela num convento, vai se juntar com outras pessoas, vai ter outros filhos, né? São Bernardo vai exortar muito a ele deixar todas essas coisas, tá? Mas isso não vai acontecer. 16 anos depois do casamento deles, o rei por fim consegue, com a ajuda de alguns bispos, a anulação do casamento. Os bispos declararem que nunca houve casamento e se casa de novo, etc. Em 6 semanas ela vai se casar com ninguém mais, ninguém menos do que Henrique II, tá? Quem é Henrique II? Rei da Inglaterra. Então a situação da França, que no casamento
do rei Carlos e da Eleonor da Aquitânia era excelente, porque ela trazia para os domínios reais toda essa parte em vermelho mais claro, né? Toda a Aquitânia, todo o sul da França. Isso era uma coisa para lá de excelente. Em 6 semanas vira um caos, porque em 6 semanas, depois que ela contrai esse novo casamento, ele era, lógico que ele casou por amor, né? Amor à Aquitânia, amor ao Poitou, tá? Ele era 12 anos mais velho, mais novo que ela, era um garoto, ela já era uma senhora, mas eles vão se casar. Henrique II, só para falar quem é, ele é o assassino de São Thomas Becket, é ele que mandou matar São Thomas Becket enquanto rezava a missa, tá? Então, uma ótima pessoa. Ele vai ter como filho Eduardo III. Ora, Eduardo III vai ser o herdeiro das 2 coroas. Ele vai ser herdeiro dos territórios da Inglaterra, que levavam a Normandia, e já essas terras do sul, e toda a Aquitânia. E aqui a gente tem uma situação singular. O rei da Inglaterra era mais dono da França que o rei da França. O rei da França tinha apenas esses territórios em azul escuro. Os outros territórios em azul claro eram territórios que eram fiéis ao rei, mas que não faziam parte do território pessoal do rei. O rei da Inglaterra tinha realmente todas essas terras em vermelho. Ou seja, o rei da Inglaterra era mais dono da França, muito mais dono do que o próprio rei da França. Isso, evidentemente, joga a França num conflito. A gente vai ter aqui, então, um aumento muito grande dos domínios da coroa plantageneta. Tá? Então, aqui ele vai ter o Ducado da Aquitânia, o Ducado da Bretanha, o Ducado da Normandia, toda essa região central. Enquanto o rei da França só tinha mesmo essa região de verde mais escuro, e esses territórios em verdes, como também Toulouse, eram territórios submetidos ao rei, que tinham prestado juramento ao rei. Ora, se a gente pensar em Toulouse submetido ao rei, a gente vai ter alguns cátaros lá, cruzada cátara, mandado pelo rei, então era submetido muito, muito mal, né? A situação territorial era bastante tremenda. Quem fez essa situação chegar a esse ponto? Toda a história tem a ver com Guilherme o Conquistador, mas fundamentalmente foi Eleonor da Aquitânia. Então se dizia na França, no meio das guerras, e principalmente na Guerra dos 100 Anos, que a França, que foi perdida por uma mulher que não prestava, né, por uma mulher péssima, vai ser salva por uma donzela. A França que foi perdida por uma mulher que se entregou à luxúria, vai ser salva por uma virgem. É essa a origem de uma lenda muito antiga, que muito antes de Santa Joana d'Arc nascer, já circulava pela França. O que se falava muito a respeito da Pucelle, que quer dizer donzela, que iria salvar a França. Eleonor da Aquitânia, ela vai ser mãe, vai ser Henrique III, ela vai ser mãe de Ricardo Coração de Leão, João Sem Terra, e eles vão se envolver numa série de disputas territoriais até um conflito direto com Felipe Augusto. Felipe Augusto teve esse nome, esse epíteto de Augusto. Os reis, até essa época, eles usavam sempre o nome depois, que designava, por exemplo, era Carlos o Jovem, Felipe Augusto. Isso vai acabar só com São Luís, que São Luís é neto de Felipe Augusto. E é bonito por quê? Porque São Luís era chamado Luís o Santo. Então, rapidamente, ele fez retificar isso e pediu que o chamassem exclusivamente de Luís IX, né? Por razões de humildade. Aqui, esse é o avô dele, Felipe Augusto. Felipe Augusto vai ter um grande sucesso militar. Era muito ruim, ele vai desobedecer o Papa várias vezes, ele era bígamo, ele vai se casar com uma princesa dinamarquesa e vai repudiar ela no dia do casamento.
chamada Ingeborg, foi um escândalo muito grande na Europa, sem nunca ter dado motivo. Os bispos, os papas, todos eles, né, para declarar a unidade, eles falavam que tinham consanguinidade, né, que tinham problemas que eram primos, tá? A monarquia da Europa, porque eles se casavam muito entre si, eram toda primos um dos outros, mas primos distantes, o que não justificava em nenhum caso isso. Os papas, a igreja vai ser contra. Mesmo assim, ele vai se casar de novo. Ele vai permanecer nesse estado de bigamia por muito tempo. Também põe a Ingeborg num convento. E só no fim da vida, vendo que não havia possibilidade de realizar a nulidade de casamento, ele é obrigado a receber a princesa novamente, tá? Ele vai militarmente ter um grande sucesso. Então, isso aqui é a Inglaterra a França antes de Filipe Augusto, em 1180. Então, vocês notem, todas aquelas terras que eu falei para vocês estavam na mão do rei da Inglaterra. Aqui é a região dos domínios reais. Isso aqui é a França depois de Filipe Augusto. Como ele vai fazer isso? Então vocês vejam que ele estende os domínios reais para regiões onde havia justificativa, que tinham sido realmente tomados pelos reis da Inglaterra, mas sobretudo ele estende a parte verde. A gente pode falar, nossa, ele foi tirando a França do rei da Inglaterra. Não, ele foi submetendo a França de novo à obediência ao rei, né? A da região vermelha, ela, ainda que tivesse como herdeiro o rei da Inglaterra, esse rei da Inglaterra devia ser submisso ao rei da França. E é isso que ele vai fazer. Ele vai conseguir, ducado por ducado, condado por condado, a submissão ao rei da França. O Felipe Augusto foi um rei extremamente forte, extremamente belicoso e muitas vezes injustos. O filho dele vai governar, mas vai ser no reinado de São Luís, que é o grande rei da França, que é o grande pacificador, que a situação se assenta. Então São Luís vai conseguir terminar 100 anos de guerra. Ele consegue estabelecer com tratados, era um excelente legislador, um rei de grande santidade, tá? As críticas, tem um livro grossíssimo do Legoff, um medievalista que faleceu há pouco tempo, um dos mais importantes medievalistas atuais, que escreve sobre o rei São Luís. E tem lá um capítulo sobre os pecados do rei São Luís. Os pecados que o Legoff cita do rei São Luís, né, são todas virtudes. Então, por exemplo, fala uma vez que ele odiava os jogos, tá? Que os marinheiros estavam indo para a cruzada e estavam jogando xadrez ou qualquer uma dessas coisas, e que São Luís teria ficado muito nervoso, né? Falando para eles, olha, o que vocês vão fazer e vocês estão aí perdendo seu tempo, e jogado todos os tabuleiros na água, que seria então um dos pecados. Outro pecado é que uma vez um nobre muito influente pediu para ele, era sexta-feira santa, dia da morte de Nosso Senhor, pediu para ele que ele fosse perdoado do crime dele. O crime dele eu não lembro exatamente o que era, mas envolvia uma camponesa e uma situação ruim. Então, de um nobre com uma pessoa de mais baixa categoria. Então o irmão do nobre, advogados foram lá pedir para o rei que, em vista da morte de Nosso Senhor, que se perdoasse esse nobre do delito dele, porque ele estava condenado à morte na próxima semana. E o rei disse, hoje, o dia que morreu o inocente, como é bom que morra um culpado. Traga ele aqui e o matem hoje mesmo. Né? Então ele é extremamente justo, ele vai condenar o irmão dele, tá? Não há uma pena grave, o irmão dele não era ruim, mas ele não tinha nem um pouco de nepotismo ou de favorecimento da família, e ele vai ficar famoso na Europa por isso. O rei da França, que em Felipe Augusto era execrado por querer só os poderes dele, São Luís era chamado para julgar casos internacionais. Internacionais quer dizer dos outros ducados e condados. Muitos reconheciam a autoridade dele. Era um rei que assistia a missa todo dia, que rezava todo dia o ofício.
né? E que trabalhava muito. Frequentemente ele chamava para a mesa dele os pobres, lavava os pés como Nosso Senhor e dava comida para eles. Quando ele podia, ele se vestia como um mendigo, que era criticado até pela esposa dele, né? Que ela dizia que tinha casado com um monge, tá? E era boa também, chamava-se Margarida. A mãe dele era muito boa. Ele vai então trazer paz, ele vai solidificar as conquistas do avô dele. Não vai avançar mais, porque ele não era ávido, mas ele vai solidificar tudo aquilo que tinha feito. E isso vai ser um dos grandes motivos da Guerra dos 100 Anos. A Inglaterra tinha perdido tudo. Ela tinha todas aquelas terras que ela tinha conquistado daquele jeito, na França, e que ela queria, porque a França ela tinha muito mais recursos, agricultura e poder que a Inglaterra, ela tinha perdido. Então, os reis, apesar da época de São Luís, eles não se conformavam com isso. E essa é a grande causa da guerra. A grande causa da guerra é o problema territorial. Essa causa da guerra vai se juntar com um pretexto. E qual vai ser o pretexto? O pretexto vai ser a questão dinástica. Então os ingleses vão se aproveitar de uma ocasião. Eles tinham perdido a guerra mesmo. Para disputar a França, para tomar a França, tinha sido perdida. Mas vai surgir uma ocasião. E qual vai ser essa ocasião? Essa ocasião vai ser a disputa dinástica. Aqui a gente tem o rei Felipe IV, casado com Joana de Navarra, que é o conhecido como Felipe o Belo. Esse rei Felipe o Belo foi o que esbofeteou Bonifácio VIII na pessoa de seu legado. Felipe o Belo, ele não tinha motivos para temer a descendência dele, né? Para temer não ter descendentes. Ele teve como primeiro filho Luís, depois veio Felipe, depois veio Carlos, e depois ainda veio uma menina, Isabel. Então era uma pessoa que teve tranquilidade na descendência, diferente de Felipe Augusto. Felipe Augusto foi ter o herdeiro dele 30 anos depois do casamento, né? Depois, quando ele já estava velho, foi ter o herdeiro dele. Ele era muito ancião e o herdeiro dele era um menino. Aqui não, ele não tinha esse problema. No entanto, isso vai acontecer 3 vezes na história da França. 3 reis vão ter 3 filhos, os 3 morrem sem deixar herdeiro. Quais são essas 3 vezes? Essa é a primeira. Então Felipe o Belo, ele vai ter 3 filhos, os 3 vão morrer sem deixar herdeiro. A segunda vez vai acontecer com Henrique II. Henrique II também não tinha motivo, ele teve um filho que morreu logo que nasceu, e depois vai ter mais 3 meninos que sobreviveram. Os 3 vão morrer sem deixar herdeiro. E uma terceira vez vai acontecer com Luís XVI. Luís XVI também, com Luís XV, tá? Luís XV também vai ter 3 filhos, os 3 vão morrer sem deixar herdeiros. Luís XV deixa Luís XVII, que morre aos 5 anos, tá? Não é que não tenham tido filhos, mas que não sobreviveram à morte do rei pai. E aqui é o primeiro caso. Por que isso? Certamente um castigo. Felipe o Belo, ele esbofeteou Bonifácio VIII. A gente poderia até colocar o final da Idade Média antecipado no dia dessa bofetada, porque a Idade Média era a época em que a igreja estava acima do Estado, que a igreja dominava a sociedade. O esbofeteamento do Felipe o Belo significa o contrário, significa a igreja caindo no chão, né? A igreja sendo derrubada pelo Estado. A segunda vez Henrique II, filho de Francisco I, que foi o que favoreceu o protestantismo na Europa, o grande financiador das Bíblias protestantes, aquele que veio na pessoa de piratas aqui para o Brasil para tentar fazer a França Antártica, uma colônia francesa onde valia o protestantismo, né? Então por isso também vai ter o castigo. E a última vez vai ser na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, onde a monarquia vai fazer o pacto com o iluminismo e com o liberalismo e com a sociedade laica. Então essas vão ser as 3 vezes. Aqui é a primeira. Então, evidentemente, essa guerra horrorosa que vai se desenvolver, ela é culpa de um castigo. Os 3 reis morrem sem deixar herdeiros.
e a coroa, né, cai na mão de Isabel. Ora, Isabel não podia ser rainha. Na Inglaterra, recentemente os monarcas da Inglaterra mudaram a linha de sucessão real. Antes do casamento agora desses duques aí, eles mudaram dizendo que qualquer criança que nascesse, sendo menina ou menino, seria herdeiro. Evidentemente conveniente para o feminismo de hoje, que é gritar se o primeiro dos filhos dele fossem menina e não menino. Mas até então, como é que funcionava a lei de sucessão inglesa? Funcionava pela linha masculina. Havendo menino, esse menino era o herdeiro da Inglaterra. Não havendo menino, era uma menina. Isso também em Portugal era dessa forma. Na França era diferente. Na França havia a lei sálica. O que é a lei sálica? A lei sálica vem dos sálios. Os sálios são uma divisão dos francos de Clovis. Então é uma coisa bárbara, que está dos bárbaros, que está no início da história da França, e que foi sempre assim. Mulher não era da coroa. Por que eles tinham esse jeito de resolver as coisas, né? Por que eles diziam que mulher não herdava coroa? Lógico, vão dizer que por causa do machismo, etc e tal. Mas isso tinha uma conveniência muito grande em relação à política. Por quê? Porque evidentemente a mulher se casa, né? E a mulher se casando, como aconteceu com a Leonor da Aquitânia, ela leva o reino para o marido, tá? Ela vai se casar com quem? Com reis. Uma princesa vai se casar com reis, uma duquesa vai se casar com duques. E ela vai levar as propriedades. Por isso também o direito da herança era dado só ao filho mais velho, para que não houvesse a divisão da propriedade. E as mulheres, elas tinham em contrapartida o dote. Então se dava dinheiro ou se dava alguma propriedade menor para elas. O dote de casamento era isso. Para quê? Para não enfraquecer o reino, para não jogar o reino em disputas territoriais. Na França era isso que valia, sempre valeu. E aí morre Carlos IV. Carlos IV morre. Não houve problema, não houve crise, não houve guerra. O poder passou rapidamente para o filho de Carlos Valois, que é Felipe VI. Sem problema, sem crise. Era o natural. E assim ficou. Só que Isabel, tá? A princesa Isabel se casou com Eduardo II da Inglaterra. Junto com Eduardo II da Inglaterra, ela vai ter um filho, que é Eduardo III. Eduardo III, né, eles eram primos. Eduardo II e Eduardo VI eram primos também, além do casamento da Isabel. Ele vai prestar homenagem, né, aqui ó, uma foto tirada da biblioteca medieval da França, que mostra o rei da Inglaterra prestando homenagem para o rei da França, tá? Então Felipe VI recebendo a homenagem de Carlos II. A homenagem tinha várias cerimônias, né? A homenagem queria se tornar homem do outro, se tornar vassalo do outro. Ele vinha com a espada dele com um cinto solto, para dizer que não vinha em guerra, e enfiava, assim como se vê na figura, as mãos dele em cima das mãos, entre as mãos do soberano, tá? Do suzerano, dizendo que a pessoa dele inteira se dava para o rei. Isso vai acontecer sem problema. 16 anos depois, em Flandres. Flandres é um bolsão de muitas heresias, de muitas más doutrinas, e era um lugar estreitamente ligado para a Inglaterra, porque a Inglaterra não tinha nada. A Inglaterra tem um clima e um solo bastante tremendo. Isso era uma das razões que eles almejavam a França. Então lá não dava para agricultura, mas dava muito para ovinos, para ovelhas. E as ovelhas, né, eram responsáveis por toda a tecelagem da Europa. Nesse período ainda não havia camisas de algodão. As camisas de algodão, elas vão surgir posteriormente. A roupa que se usava era toda de lã, no máximo de seda. A seda vinha do Oriente, não era produzida lá. Ou linho, né? Mas linho era uma coisa bem mais rara. A introdução do linho acho que foi no século XIII, foi tardia. A roupa era toda feita de lã. Eles fabricavam uma lã fina. Essa lã vinha da Inglaterra. E era
tecida na Inglaterra, por isso vai ter lá a Revolução Industrial, e vinha para Flandres. Em Flandres essa lã era atingida. Ela era atingida e distribuída para a Europa. Então Flandres dependia muito da tecelagem da Inglaterra. Flandres era uma cidade francesa, submetida ao rei da França, né? Flandres era uma cidade. Flandres era uma região com várias cidades, onde essas cidades se submetiam ao rei da França, só que com estreitos laços com a Inglaterra. Os ingleses, vira e mexe, aumentavam os impostos, e isso castigava o povo de Flandres, que vai ver, de repente, com bons olhos, a conveniência de Eduardo II ser o rei daquela região. E as cidades vão se rebelar. Eduardo II, que devia se distanciar disso, apoiou, endossou, deu dinheiro e começa a revolta. Essa revolta da Guerra dos 100 Anos. E ele diz, 16 anos depois de ter feito o juramento, 16 anos depois de ter concordado com tudo, que ele tinha acordado um dia e descoberto que ele era o rei da França. Que a mãe dele é que devia herdar a coroa, e não o primo distante do rei. E ele era o real rei da França. Depois de ter apoiado tudo e ter feito tudo. E isso é o estopim, né? Então, voltando, a causa é a questão territorial, o pretexto é essa questão dinástica, e o estopim é a cidade de Flandres. E aí começa a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos vai começar, portanto, em 1337. Ela vai durar 116 anos. Parece uma guerra extremamente longa para nossas guerras relâmpagos modernas. Ela foi uma guerra intermediada por várias tréguas, né? E não foi uma guerra contínua. Tinha uma batalha em um ano, dali 10 anos ia ter outra batalha. Tá? Mas todo esse período, ele permaneceu um período de conflito entre a Inglaterra e a França. Quanto à Inglaterra e a França, elas tinham exércitos bastante diferentes. Aqui tem um cronograma das principais batalhas, e nelas a França vai mergulhar num caos. Tá? A primeira batalha, a guerra começou em 1337. Mas a primeira batalha vai acontecer só em 1340. E é uma batalha bastante importante. É a chamada Batalha de Ecluse. Por quê? Tinha um problema. França e Inglaterra combatendo. A Inglaterra era uma ilha. A França, um continente, estava na parte continental da Europa. Então um dos dois devia tomar o primeiro passo. Os ingleses vão atacar e os franceses resolvem se defender, em vez de atacar. Eles vão colocar todos os barcos deles na Baía de Ecluse. E nessa baía vão formar toda a frota francesa estava lá. Só que como que eram as batalhas de barco nessa época? As batalhas de barco nessa época não havia canhão. Os canhões vão começar na Guerra dos 100 Anos. Só que mesmo assim os canhões da Guerra dos 100 Anos eram muito ruins. Então o que se tinha que fazer? Os barcos iam navegando, um barco tinha que lançar uma corda com um gancho, puxar, pescar o barco inimigo, grudava os barcos, e aí todo mundo pulava um no barco do outro, começava a se matar e jogar todo mundo para a água, tá? O máximo que podiam fazer, que não fosse isso, era acender a vela do navio, né? A vela, botar fogo no mastro e na vela do navio com flechas incendiárias. Os ingleses usavam o arco longo. O arco inglês ele chegava a ter 1,80 m de altura, era maior que eu. Ele tinha um alcance muito forte e era bastante rápido. Um soldado inglês conseguia atirar 12 flechas por minuto, se ele fosse bem treinado. Os franceses diziam que era uma covardia. Os franceses estavam muito mais baseados na cavalaria. Isso vem de Guilherme Le Conquérant, porque Guilherme Le Conquérant, quando ele conquistou a Inglaterra, ele colocou todos os soldados dele, que foram os conquistadores, como nobre, distribuiu os cargos. Então o feudalismo na Inglaterra era um feudalismo sempre muito mais centralizado e muito menos de família, né? Se tornou depois, mas no começo não. E por isso o exército inglês era um exército que tinha grande parte de mercenários, soldados pagos a soldo, que tinham a boa virtude da obediência e a má virtude da falta de coragem. Porque o mercenário, quando ele tem que arriscar a vida e dar a vida numa batalha, ele vê que não vale muito bem a pena.
por outro lado, eram muito mais obedientes. O exército francês não, o exército francês dizia, maldito o homem que inventou o arco, né? Diziam que era um covarde, porque a guerra tinha que ser próxima, de perto. Então eles resistiram muito ao uso do arco. Eles deixavam que genoveses, não eles, um cavaleiro medieval jamais ia endossar um arco, jamais ia usar um arco. Eles deixavam que os genoveses, que eles chamavam a pietai, esse povo que vai a pé, tá, que veio os pietons depois disso, quer dizer, aqueles dignos de piedade, usassem a besta. A besta, depois tem aqui uma foto, né, mas era um instrumento que era muito mais difícil de armar. Ela tem muito mais força, mas devia se enganchar no pé, girar a manivela e no máximo eles conseguiam dar 3 tiros por 1 minuto, enquanto os outros davam 12 tiros por minuto. Nessas batalhas, nessa batalha de Ecluse, então, o fundamental era pegar outro navio. E aí o rei Felipe VI vai ter a genial, a brilhante ideia de pegar todos os navios deles e colocar na Baía de Ecluse e acorrentar tudo, para nenhum inglês passar. Era um cerco bem fechado. Os ingleses vão fazer o quê? Vão pegar um barco deles e vão pegar o primeiro barco, na ponta. Pegando esse barco, eles conseguem passar os ingleses pelos barcos e pegar todos. Num minuto, né, os barcos não tinham como se mover. Uma das coisas numa batalha naval é a mobilidade dos barcos. Como é que você move os barcos acorrentados? Então eles pegando um barco, eles pegaram todos e afundaram toda a frota, afundaram e tomaram toda a frota francesa. Resultado dessa batalha, estava decidido, a guerra ia ser na França. A guerra não foi da Inglaterra, a guerra da Inglaterra não houve, tá? A guerra dos 100 anos entre França e Inglaterra foi só na França. Se eu tenho um jogo de futebol e eu faço a estratégia, olha, meu time todo vai ficar só do meu lado do campo, ninguém vai para o lado inimigo. A melhor possibilidade que eu tenho é o quê? É o empate. E é isso que vai estar em jogo aqui na Batalha de Ecluse. Então agora, a partir de agora, a melhor possibilidade que a França tinha, isso porque era muito custoso e demorado construir navios, era o empate. Se não bastasse essa, ela vai se jogar na Batalha de Crécy. A Batalha de Crécy vai confrontar esses dois exércitos. Esse exército cavaleiresco que defendia a coragem e tudo mais, e o exército francês obediente e mercenário, tá? A Batalha de Crécy, então, vai acontecer em 1346. Os franceses, as batalhas não eram coisas inesperadas que aconteciam de repente, mas se tinha todo um planejamento, as pessoas sabiam quando ia acontecer a batalha. E nessa, os franceses vão conseguir surpreender, se fala em 70 mil, os números são sempre complicados na Idade Média, vão conseguir surpreender 16 mil ingleses. O território de Crécy, aqui tem para vocês, né, o arqueiro inglês, tá? E o besteiro francês, né? Aqui um outro slide que mostra como se foram desenvolvendo as armaduras medievais. Então no começo era só cota de malha, depois eles foram se enchendo de lata até chegar a essa armadura aqui que é 1525, a outra já mudou isso aí, tá? Mudou por causa daquela carabina que tem lá, a pólvora muda tudo, mas em 1525 é o auge das armaduras, então onde nem 1 centímetro do cavaleiro estava descoberto, né? Todo o corpo dele estava enlatado. Uma armadura dessa pesava mais de 50 quilos, tá? Por volta de 50 quilos e reduzia consideravelmente, apesar de ser muito bem feita, a mobilidade. Ela pesava tanto que ela tinha que ser feita de aço, o ferro tinha que ser dobrado várias vezes, então era muito denso o ferro que ficava em cima deles. Na Batalha de Crécy vão se enfrentar esses dois exércitos, o exército do Príncipe Negro, aqui Crécy, o exército do Príncipe Negro, que era o sucessor da monarquia inglesa, com o exército do príncipe Felipe VI. Tá? Felipe VI, ele vai colocar os soldados dele na véspera, no campo de batalha. Aqui, entre os dois exércitos, havia uma pequena montanha. Então, de maneira que um exército não conseguia ver o outro.
o exército do rei da França, ele surpreendeu o exército do Príncipe Negro. O Príncipe Negro estava voltando para a Inglaterra, depois de uma campanha bem sucedida, e não esperava esse combate. O rei da Inglaterra o rei da França vai surpreendê-lo. Só que, apesar da surpresa, uma batalha nunca acontecia no fim da tarde, porque uma batalha durava em torno da duração de uma festa, de umas 5, 6 horas, 7 horas. Então ela tinha que começar de manhã, porque não tinha holofote para lutar, nem luz, nem nada. Ela tinha que começar de manhã para terminar à tarde. Então eles acamparam e decidiram, já se sabia que a batalha ia ser à tarde. O Príncipe Negro, ele vai acampar, Eduardo III, e com o filho dele. O Príncipe Negro era muito jovem nessa batalha, não ele estava no comando, quem estava no comando era o pai dele, Eduardo III. Ele vai acampar o exército e vai proibir, sob pena de morte, eles se moverem. Ele colocou ele na posição que ele queria e disse: quem se mexer, quem sair da formação morre, até o dia seguinte. João Bom tentou, estou falando de João Bom, Felipe VI tentou arrumar as coisas. Ele colocou, lógico, os genoveses besteiros na frente e a cavalaria atrás. Mas para a cavalaria aquilo era um absurdo. E depois que o rei tinha organizado tudo, alguns cavaleiros falaram: é uma vergonha não estar na linha da frente, porque a linha da frente era mais perigosa. Então eram eles que tinham que estar, não essa Pietà. Então eles passaram os genoveses. Aí outros cavaleiros olharam: nossa, eles estão indo lá na frente e eu estou para trás. Então passaram os outros cavaleiros. E esses passaram os outros, que passaram os outros, que passaram os outros, até o primeiro francês chegar no alto da montanha com o penacho esvoaçante dele. E os ingleses, no final da tarde, o sol estava se pondo, malheureusement, né, para trás das linhas francesas. Então, na cara dos franceses, eles ainda tinham que lutar contra o sol. E aí, o que aconteceu? O Eduardo III falou: ao ataque, né? Porque viu que a situação era repentina. O primeiro ataque deles era uma chuva de flechas. Vários cronistas falam isso. Eles atacavam ao mesmo tempo, tudo era feito com o tambor, com as músicas que se tocavam na batalha, que substituíam os walkie-talkies modernos, para se ter um ataque conjunto e se ter as regras da batalha. Por isso que tem, por exemplo, a marcha da cavalaria e etc. Então se batia e os arqueiros ingleses sabiam exatamente a hora que eles tinham que lançar a flecha. Eles lançavam as flechas compassadas. Os cronistas falam que isso escurecia o céu, de tanta flecha que era. As flechas caíram em cima dos genoveses, que o rei, aos berros, Felipe VI tinha mandado passar na frente, atacar. Caiu em cima deles. Eles que eram mercenários e não estavam com vontade de morrer ali, começaram a ir para trás. Só que vocês vejam, o campo era um funil pelo rio e pelas outras montanhas. Então aqui era mais aberto, aqui tinha montanha, mas aqui era um funil. Então eles começaram a recuar. Os cavaleiros franceses, com raiva deles, falaram: não, vamos à frente. E não conseguiam passar com os cavalos, porque de armadura se combatia a cavalo, era muito pesado para combater a pé. Então começaram a passar no meio deles e, numa determinada hora, como viam que não dava para passar, o rei Felipe VI gritou: matem todos eles. Matem quem? Matem o exército francês, que eram os mercenários que estavam tentando regredir. Então começou uma luta. Lógico que, apesar de ser do mesmo grupo, do mesmo exército, os franceses não falavam: pois não, vem aqui e corta minha cabeça. Eles começaram a lutar contra os cavaleiros. E os ingleses do outro lado pegaram, sentaram, tomaram um suco, né? Ficaram olhando a batalha. E desse lado, os cavaleiros franceses matavam os genoveses. Não houve praticamente baixa entre os ingleses. Aqui a baixa foi geral, né? Muitos e muitos homens morreram, tá? Resultado da Batalha de Crécy: o território da Inglaterra aumentou consideravelmente. Depois a gente vai ter ainda Poitiers. Poitiers é um caso mais tremendo ainda. O rei Eduardo III, ele voltava, o príncipe negro, filho dele, voltava para a Inglaterra cheio do butim, já tinha conquistado várias terras,
e João Bom, que era filho de Filipe VI, rei da França, resolveu contra-atacá-lo. Eduardo, o príncipe negro, que era muito valente, ele viu que ele não tinha a menor possibilidade. Ele subiu em cima de uma montanha, que era perto de Poitiers, o nome da batalha sempre tem o nome da cidade maior mais próxima, e ficou nessa montanha pensando o que ele ia fazer. Um padre chamado, que era bispo, ficou cura aos 12 anos, depois virou bispo aos 20 e aos 30 era cardeal. Foi mandado numa mula para cima da montanha para falar com o príncipe negro. Chegando lá em cima, ele propôs para o príncipe negro uma rendição. Ao que o príncipe negro sentou na mesma hora, ele falou: tudo bem, não tem problema, eu me rendo. E aí voltou para falar com João Bom. E aí João Bom deu os termos na rendição. Resumindo as coisas, ele queria que o príncipe negro se entregasse, fosse preso, entregasse todos os homens deles, entregasse todos os bens que ele estava trazendo e devolvesse todas as cidades que ele tinha pegado da França e nunca mais pisasse na Inglaterra. O príncipe negro falou: não, né? Lógico, todo acordo, toda rendição tem que ter uma contrapartida boa. Não tinha nenhuma vantagem para o príncipe negro. Ele falou: eu vou morrer lutando. E então João Bom vai atacá-lo. Por que João Bom fez isso? Porque ele queria a batalha. Ele não queria desistir da batalha. Só que ele não podia ser tão ruim como o príncipe negro, né? Eles usavam nessa época uma armadura desse tipo. O pé variava bastante. Eles tinham vários tipos de sapato. Esses sapatos pontudos a gente pode pensar: nossa, mas para que serve isso? Lisinho embaixo. Isso serve para esporear o cavalo, para você aguentar, ficar em cima de uma armadura e para conseguir esporear o cavalo. No chão isso não funciona. O João Bom falou: não, é muita vergonha a gente combater assim. Eu estou com um exército gigantesco, mais de 5 para 1, com cavalo, eles não têm nada. Desçam do cavalo, vamos combater a pé. Mandou subir a montanha para atacar o príncipe negro a cavalo e eles desceram no cavalo. Tinha chovido, estava uma lama geral no chão. O primeiro ataque que o príncipe negro usou, ele tinha 6 flechas, cada arqueiro tinha 6 flechas. Ele usou uma, usou outra e conseguiu afastar aqueles primeiros franceses que subiram a montanha. Eles recuaram, entre eles estava o filho do rei com 19 anos. Prenderam o filho do rei, então foi uma vergonha. Aí o príncipe negro mandou: agora vamos lá embaixo e vamos combater. O rei tinha mandado todos os cavaleiros descerem do cavalo. Eles desceram, caíram nesse monte de lama, eles não conseguiam andar. Muitos deles cortavam esses bicos do pé para conseguir andar de alguma forma. Os soldados ingleses não conseguiam matar eles também, por quê? Porque era tudo lata, não tinha lugar. Tá? Empurravam os soldados franceses, que caíam uns sobre os outros, acabavam matando, e o Eduardo III ganhou uma batalha completamente inesperada. Não só ganhou, né? A mortalidade dessa batalha não foi tão grande como a vergonha. Capturaram um arcebispo, um rei. O rei foi capturado. O rei disse que ia ficar lá até morrer, né? Conquistarei a vitória ou morrerei na luta. No meio da luta ele percebeu que era melhor ele se render, senão ia morrer. Então recuou. Capturaram um arcebispo, um rei, 13 condes, 5 viscondes, 21 barão, mais 2.000 cavaleiros e além disso mataram 2.400 nobres, né? Fora os outros. Foi uma verdadeira vergonha. Poitiers acabou com tudo, né? O rei foi preso, mandado para a Inglaterra e teve que se submeter a pagar 4 milhões de escudos de ouro pela soltura dele e além disso teve que libertar, teve que dar para o rei da Inglaterra 1/3 da França, tá? Então a situação da Guerra dos 100 Anos foi um horror. A primeira fase, os ingleses reconquistam todas aquelas antigas terras e é uma derrota atrás da derrota. O rei estava preso. O que vai imperar na França? As revoltas populares. Sem autoridade, vai começar um movimento chamado Jacquerie, que por todo lado os camponeses matam os nobres. Os cronistas falam em milhares de mortos, né? Eles exageram um pouco, mas as mortes eram sempre muito cruéis,
tá? E vão assolar toda a França. Se isso já não bastasse, essa é a época sucessiva das ondas de peste. A primeira onda de peste, ela chega por Gênova em 1348 e vão assolar a Europa várias outras ondas de peste, a peste negra ou peste bubônica. Tá? Se fala em 75 mil mortos. Aqui é um depoimento do Boccaccio que conta a respeito da situação, né? Que fala a respeito da situação. Quantos homens valentes, quantas senhoras virtuosas não tomaram o café da manhã com seus familiares e a ceia com os ancestrais porque morreram? As condições das pessoas eram deploráveis de se ver. Elas apodreciam em milhares diariamente. Adoeciam milhares diariamente e morriam abandonadas sem assistência. Muitas morriam pelas ruas, outros em suas casas, fato que era precedido apenas pelo cheiro desagradável de seus corpos, apodrecendo. Os campos santos, que são os cemitérios da igreja, eram insuficientes para o enterro da imensa quantidade de corpos, que eram amontoados a centenas em enormes valas, como mercadorias no compartimento de um navio, e cobertas com uma fina camada de terra. As mortes eram rápidas, não dava tempo de enterrar. Os cadáveres apodreciam e eram arrastados das casas, deixados nascentes das portas. A luz da manhã revelava sempre novas pilhas de cadáveres, tudo tirado de cronistas. Tá? Um cronista de Siena vai contar da situação. Os sinos não dobram mais e ninguém chora, qualquer que fosse a sua perda, porque quase todos esperam a morte. E as pessoas diziam, acreditando nisso, é o fim do mundo. Em Paris morriam cerca de 800 pessoas por dia. Dizem que se morreu no surto em Paris 50 mil pessoas. Esses números são números atuais, não são números da época. Em Pisa, 500 pessoas por dia. Em Viena, 600. A peste bubônica ela era uma peste transmitida pela pulga do rato e que dava uns bulbos embaixo do braço e nas virilhas. O bulbo começava do tamanho de uma ervilha e crescia, chegava a ficar do tamanho de um ovo. Era chamado peste negra porque ela causa hemorragias internas. Então a pessoa fica como com roxo, com sangue estourado por baixo da pele. Era extremamente virulenta, passava pelo ar, pelo contágio, então nem nos corpos dos mortos se podia tocar. Quando pegava um lugar, pegava todo mundo. Por isso nos mosteiros, onde não morria ninguém, ficava tudo bem. Mas onde um adoecia, morria todo mundo. Tem esse monge da Irlanda que conta: deixo esse pergaminho para a continuação do meu trabalho. Se por acaso algum homem sobreviver e alguém da raça de Adão escapar e continuar o trabalho que iniciei. Então ele pensou que ia acabar todo mundo. Tem outro monge de Lisboa que deixou um relato. Aqui morreram todos, só eu e parou. Né? Também morreu. O número que se fala é muito do Froissart, que acho que está no próximo slide, que ele fala, essa aqui é a zona de abrangência da peste, né? Completamente. A Normandia, por exemplo, não tinha pego peste, então tinha um bolsão aqui que não pegou, e aqui a Normandia não tinha pego, ninguém tinha pego. Só que teve um navio que ia da França para a Inglaterra, e no meio do caminho, porque era assim, a pessoa morria em 3 horas, o médico chegava a morrer antes do doente, pegava a peste e já morria. Então no meio do caminho todo mundo do navio morreu e o navio ficou à deriva e ele foi encalhar na Normandia. Chegou lá na Normandia, falaram, nossa, o que é esse navio? Começaram a andar pelo navio, a Normandia inteira pegou peste, tá? Por causa de um navio fantasma aí, né? Os lobos fugiam dos corpos porque não chegavam perto, porque eles sabiam o que tinha acontecido. Apesar disso, né, em Paris, as freiras do hospital municipal, sem medo da morte, isso aqui é de um cronista também, cuidavam dos doentes com toda a doçura e humildade. As monjas se substituíam, até que muitas vezes renovado pela morte, agora descansa em paz com Cristo, como podemos acreditar piamente. Né? Então elas cuidavam, enterravam os mortos apesar disso. O Papa Clemente VII, se eu não me engano, deu absolvição para todos os pestíferos sem precisar de confissão, porque muitos dos padres não tinham coragem de confessar. Tá? Os casos
são tremendos. O número que se sabe, eu estava falando, era o do Froissart, que ele conta, né? 1/3 da Europa morreu. Então, só que esse número é um número fabuloso, porque seria muito grande, e porque ele é tirado do Apocalipse. Nessa época, por causa da peste, se acreditava que estava no fim do mundo. E o quarto cavaleiro, o cavaleiro do Apocalipse, que é a peste, ele traz esse número de mortos. Então, por isso que ele se repetiu, sem absolutamente ter feito a contagem. Tinha cidades que morreram 80%, tem cidades que morreram 90%. O normal era a mortandade numa cidade pelo menos de 50% das pessoas. Quem não morria? Quem tinha algum anticorpo, alguma resistência a isso, ou ficava isolado, tá? Além de tudo, né, veio a fome. A fome ela veio pela primeira vez, chamada Grande Fome, em 1315 e 17. Já estavam com baixas colheitas, mas depois da peste houve um primeiro momento de muita largueza, porque as casas ficavam vazias, as pessoas iam lá e pegavam o que queriam, e depois um momento de fome extrema. Vai ter a fome espalhada por todo lugar. Homens e mulheres andavam sem rumo, como se estivessem loucos. Os campos não eram mais cultivados, as sementes da primavera não eram semeados, o mato voltava a crescer, com a espantosa energia da natureza. Os diques desmoronavam, a água salgada invadia, arruinava as terras baixas. Com tão poucas mãos disponíveis para restaurar o trabalho de séculos, as pessoas achavam, nas palavras de um cronista, que o mundo jamais podia recuperar a sua antiga prosperidade. Então, ia terminar tudo. Depois dessa grande onda de peste, de fome, a gente ainda tem a Batalha de Poitiers, a Batalha de Azincourt, que vai ser o golpe final. A Batalha de Azincourt já é 1415, Santa Joana nasceu em 1411, então ela tinha 3 para 4 anos, a imprecisa data de nascimento dela, nessa batalha. E nessa batalha, de novo, os franceses, com grande superioridade, eles tinham 4-1 em relação aos ingleses, tem uma derrota estrondosa contra o rei da Inglaterra, Henrique V, que até é descrito por Shakespeare. Shakespeare tem uma peça falando dele. Eu não vou entrar nos meandros da batalha por causa do tempo, né? Mas é uma grande derrota, toda a nobreza é derrotada. E aí a situação da França fica terrível. O rei da França praticamente não tinha mais nada. Mas isso tudo, eu tô terminando, não foi o pior, né? O pior é o que vem depois, que é o cisma do Ocidente, tá? Então a gente tem fome, a gente tem guerra interna, a gente tem a peste, e ainda por cima de tudo, a gente tem o cisma, que eu não vou entrar absolutamente no caso, pelo tempo, né? Onde a gente vai ter coexistência em algum tempo de 3 papas, como é o caso aqui no fundo. O Papa de Roma, o Papa de Avignon e o Papa de Pisa. E santos, particularmente no caso de Roma e Avignon, santos dos dois lados. E não pequenos santos, grandes santos, né? Como, por exemplo, São Vicente Ferrer, que vai ficar do lado do Papa de Avignon. São Vicente Ferrer ressuscitava mortos em estado já de decomposição avançada. Do lado de Roma, a gente tem Santa Catarina de Siena, que era muito estimada mesmo pelo clero, consultada por papas, por nobres de todo jeito. E nisso a igreja vai ficar dividida, né? Então um século tremendo, aqui vocês têm um mapa mais ou menos dos reinos que ficaram fiéis a um papa ou a outro papa. A situação da França particularmente, a gente pode pensar, não poderia ser pior, mas aí vem Carlos VII. Carlos VI vai ser Carlos VI é pai de Carlos VII. Carlos VII é o rei que durante o reinado dele veio Santa Joana d'Arc. Carlos VI é o pai dele, que começa um reinado muito bom, tá? Só que
jovem ainda, estava numa caçada, de repente se vira para cima dos nobres dele da caçada e começa a matar. Fica louco. Ele vai ficar louco e começa a ficar louco, cada vez mais louco. No final ele fazia coisas tremendas. Ele acreditava que ele era de vidro, que ninguém podia tocar nele, tinha acessos de ira, matou várias pessoas, né? Então, quer dizer, eles estavam lutando pelo rei, mas agora o rei tinha ficado louco. Tudo bem, que ele morra logo, né? E suceda o filho dele. Morreu com 62 anos. Vai ficar longo tempo no governo. Enquanto isso, o Delfim era menino, o Delfim, que era Carlos VII, se encontrava numa situação tremenda, né? Porque ele não podia tomar o poder quando ele era menino e mesmo quando ele era jovem, porque era o pai dele o rei. Mas os nobres se engalfinhavam, começa uma guerra civil, fora Jaquerie, que é uma guerra de camponeses, aqui é uma guerra civil pela disputa do trono. Então a situação era terrível, 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 terrível. O Delfim é chamado Delfim porque não podia ser coroado. Ele não era nem rei, nem deixava de ser rei. Era só isso o problema. Se não bastasse o problema do pai, tinha um problema da mãe. A mãe dele, diante da loucura do pai, já antes, era uma mulher que tinha muitíssima má fama. Muitíssima má fama. A ponto do próprio Delfim desconhecer se ele era realmente rei, se ele era realmente filho de Carlos VI ou se ele era filho de outra pessoa. Né? Então isso era uma dúvida para ele e uma dúvida que circulava entre o castelo. Então a situação era a mais negra possível, tá? Esse aqui é o rei Carlos VII, tá? E o que acontece nesse período, né? Diante de tudo isso, o rei Carlos VII, ele vai, no futuro, na velhice dele, contar uma confidência dessa época, né? Que certa vez, vendo essa situação tremenda, tá? Só antes falando, ele perdeu quase todas as possessões reais. Tem aquela musiquinha bonita, francesa, né? Que diz Mes amis que restent assez d'offenses gentils, Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry, Vendôme. Então o rei tinha 5 cidades: Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry, Vendôme e Paris, tá? Que era a capital. Todo o império dele estava perdido, estava tudo na mão dos ingleses. O rei estava louco, ele não tinha sido coroado, nem podia, porque Reims, onde era se coroavam os reis, estava tomado, e nem sequer ele sabia se ele era rei de verdade. Então ele diz que num ato de desespero, ele entrou, isso aqui ele vai contar depois para um nobre, ele entrou no quarto dele e vai fazer a seguinte oração para Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Se ele conseguisse a graça, se Deus desse para ele a graça dele escapar sem morte e nem prisão, caso ele fosse o real descendente da França. Nesse tempo não havia, evidentemente, teste de DNA, ele não tinha como saber se ele era filho de Carlos VI. Então ele pede para Deus que, se ele for filho de Carlos VI, que Deus dê um sinal para ele. E qual é esse sinal? A graça de escapar sem morte ou prisão, e que ele pudesse ser colocado no exílio da Espanha ou da Escócia. Notem o pedido do rei. Ele não pede para conquistar a França, ele não pede para ser coroado, ele não pede para ser rei, ele não pede nada disso. Por quê? Porque isso era de tal maneira impossível, era de tal maneira distante para ele, que não tinha nada nas mãos, que ele não pede isso. Ele pede o quê? Eu peço para não morrer e não ser preso. 2 coisas assim bem pequenas, porque o desespero dele era completo. É por isso que o Claudel, quando ele começa a peça dele de Santa Joana, ele vai dizer: trevas, 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 e a França estava inane e vazia, e as trevas cobriam a face do reino. E aí ele diz, fazendo uma paráfrase, aqui a primeira parte é uma paráfrase com a criação do mundo, a segunda do Gênesis, a segunda é uma paráfrase com o Evangelho de São João. Houve uma filha chamada Joana, houve um homem chamado João, houve uma filha chamada Joana. Joana,
filha de Deus, vai salvar a França. E é nessa situação de desespero, já estou acabando, é só para ficar completo aqui, desculpem para ficar inteiro, que vai surgir uma cidadezinha da França chamada Vaucouleurs. Essa cidadezinha da França, chamada Vaucouleurs, vai ter um capitão. Esse capitão chamava-se Robert de Baudricourt. E esse capitão, Robert de Baudricourt, apesar de todos os territórios em volta deles terem cedidos, era a região da Borgonha, que estava toda do lado do rei da Inglaterra, Eduardo III, ele vai dizer, o meu rei é o rei da França. E ele vai fazer uma coisa tremenda, ele vai declarar que a cidade dele, que essa cidadezinha aqui, ó, hoje é desse tamanho, né, a igrejinha dela e a coisa. Imagina o tamanho nessa época. Ele tinha uma pequena fortalezinha. Ele vai dizer, o meu rei é o rei da França, não é Eduardo III. O duque da Normandia e todos os outros barões, então, vão fazer um grande exército para exterminar esse pontinho branco no meio do Mar Vermelho. Essa história vai se repetir depois, no futuro, com Toledo. Toledo vai ser igual, né? Toledo, do Alcácer de Toledo, que é lindíssima história da Espanha. O general também, que era um homem simples, parecido com o Roberto de Baudricourt, general Moscardó, vai dizer, não, aqui eu não vou me submeter aos comunistas, muito mais que se aliar a Franco, coisa que ele não tinha identificação no começo, pena que teve um pouco depois. Ele vai dizer, aqui é católico, aqui não entra comunista. E ficou na zona vermelha, aguentando quanto pôde. Esse aqui é um outro Alcácer de Toledo, né? Quer dizer, é um primeiro Alcácer de Toledo. Ele disse, não, eu não vou me submeter, o meu rei é o rei da França. Todo mundo disse para ele que não, que era loucura, que ele ia ser despedaçado, ia ser destroçado, que não tinha... As cidades, o pavor era tanto, que a cidade de Santa Joana d'Arc saiu inteira e fugiu para perto dele, porque eles iam ser todos destroçados. Né? O Vaucouleurs era um ponto. E ele, no entanto, vai manter a posição dele, contra toda esperança. E é aí, justamente nesse momento, nesse lugar, que Deus vai mandar um milagre, que é Santa Joana d'Arc. Né? Então isso que é bem bonito, quer dizer, por causa da fidelidade dele, não que ele fosse bom em todos os aspectos, nem santo, mas por causa da fidelidade dele, Deus vai mandar para ele Santa Joana d'Arc. Ah, mas Santa Joana d'Arc podia vir independente dele. Foi ele que deu armas, foi ele que deu guerreiros, foi ele que deu apoio para Santa Joana d'Arc. Ela teve que pedir para ele, tanto é que uma vez pediu e não conseguiu, não fez nada. Outra vez pediu e conseguiu, aí que ela vai conseguir. Então, dependeu dele, dependeu de Santa Joana d'Arc, mas dependeu dele. A fidelidade de um, né, contra toda a esperança, só porque ele resolveu fazer o que era certo. Né, que é bem bonito. E aí vai vir Santa Joana d'Arc, que eu vou começar na próxima aula, né? Na próxima aula eu começo e termino, se Deus quiser, a vida dela, tá bom? Vamos rezar? Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, Santa Joana d'Arc.